Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar. As boas práticas de produção estão cada vez mais presentes no campo e elas trazem resultados importantes como selos que atestam a sustentabilidade e a qualidade. Essa empresa, localizada em Taquaritinga, no interior paulista, acaba de receber um selo reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que atesta o comprometimento com uma agricultura mais sustentável. Por ano, ela produz cerca de 750 mil caixas de limão Tahiti em 4 áreas espalhadas pela região central do estado, sempre de olho nos desafios. A maior dificuldade nossa, além da mão de obra, que hoje está muito difícil, é pragas e doenças, junto com o clima. Para manter a produtividade aliada à preservação do meio ambiente e qualidade do alimento, é possível observar nesta fazenda várias práticas sustentáveis, como a usina fotovoltaica, usada para manter a irrigação automatizada. A infraestrutura também segue os padrões, com espaços para a preparação da calda e armazenamento dos defensivos e local específico para lavagem de EPIs e reciclagem. Aqui, já há alguns anos, o uso dos químicos está sendo substituído gradativamente pelos biológicos, com ações seguindo o manejo integrado com a união de ferramentas e tecnologias no controle de pragas. Uma das boas práticas é a pulverização preventiva ao invés da tradicional corretiva. Por isso, um técnico roda os pomares e faz a inspeção constantemente, o monitoramento para a coleta de informações. Com isso, sabe-se a melhor hora para aplicar o produto correto. O que nós vemos com isso? Que a parte da sustentabilidade hoje ela é primordial para a nossa empresa, tanto no manejo integral de pragas que nós realizamos, quanto o nosso respeito ao meio ambiente. As frutas daqui vão para lojas do Ceasa na Grande Belo Horizonte e Curitiba, além de abastecer grandes redes varejistas pelo Brasil. Toda a fruta é rastreada e quase toda a área tem algum tipo de certificação. O selo recém-adquirido é uma chancela das boas práticas aplicadas. O primeiro passo é a adequação das boas práticas agrícolas na propriedade, partindo do princípio do plantio até a colheita, passando aí pelos manejos de tratos culturais, uso de biodefensivos, onde a propriedade consegue o selo. E esse selo onde promove a comunicação do produtor com o consumidor final através do varejo. Hoje, mais de 50 empresas produtoras de diversas culturas participam desse programa. Já são mais de 50 mil hectares certificados para várias redes de varejo. As boas práticas seguem todo o processo, do campo para a indústria de beneficiamento. Aqui, as frutas passam por uma espécie de scanner, onde são separadas e preparadas para a distribuição. Toda a cadeia é focada nas práticas sustentáveis, tanto para o meio ambiente, para o colaborador e para o consumidor. A gente resulta um alimento produzido com baixo impacto ambiental, preservando a saúde dos colaboradores desde o início da produção desse alimento até o packing house e aí conectando com o consumidor final, um alimento seguro. Hoje em dia a fruta que está sendo embalada, ela tem que contar uma história. Ela precisa contar uma história de qualidade, ela precisa contar uma história de segurança alimentar e também precisa contar uma história de cuidados, tanto com os colaboradores, então o bem-estar, essa parte social dos colaboradores e também no meio ambiente, Então toda fruta ela tem que ter a rastreabilidade para garantir que quando ela chegar no consumidor final, ele consiga, a partir do celular, fazer uma leitura de toda essa história que ela está contando. De acordo com a Abra Frutas, o Brasil produziu em 2023 mais de 43 milhões de toneladas de limões e limas. Pouco mais de 166 mil toneladas foram destinadas à exportação. O estado de São Paulo lidera a produção nacional. A abertura oficial da Safra Mineira de Café e o segundo Fórum Mineiro do Agronegócio discutiram questões importantes, como sustentabilidade e também os desafios do setor cafeeiro no estado.
Responsável por 60% do total das exportações do agronegócio mineiro nos primeiros 4 meses deste ano, o café foi o centro das discussões nos eventos realizados na sede da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado de Araguari e região, com a abertura da safra mineira e o segundo Fórum do Agronegócio Sustentável. Mais de 1.500 pessoas participaram dos eventos. Guilherme Campos, secretário nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, representou o governo federal. E Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, falou como um dos líderes do setor. A proximidade com o governo é fundamental, é essencial para que possa conseguir os objetivos de atender aquilo que o campo está buscando. Se não tiver o governo, se não tiver ligação com o governo, você não consegue avançar nada. Durante o evento de abertura foi assinada uma parceria entre a Cocacé e uma indústria multinacional para a comercialização de fertilizantes na produção de café de baixo carbono no Cerrado Mineiro. Essa parceria traz para o produtor soluções que dão a ele produtividade. Então ele consegue produzir com o menor custo, mas ele consegue trabalhar ainda mais, que é o aumento da sua produtividade. E nós, na outra ponta, junto às empresas exportadoras, as indústrias que necessitam de um café com baixa emissão de carbono, nós vamos unir isso e entregar ao mercado um produto sustentável. Alguns mercados já têm buscado por essa descarbonização da cadeia, o mercado europeu, o mercado japonês, por exemplo, e o café, por ser um produto global e o Brasil tem uma representatividade muito forte globalmente nas exportações, é muito bem visto essa descarbonização da cadeia do café. A safra mineira de café deve alcançar quase 27 milhões de sacas de 60 quilos neste ano, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Só o Cerrado Mineiro deve colher mais de 5 milhões e 200 mil sacas. Em comparação com a safra anterior, a estimativa é que tenha uma redução de 5%. A redução ocorreu porque nós passamos por um momento de seca muito extrema. Nós ficamos praticamente 6 meses sem chuva. Então isso afetou um pouco a produtividade dos nossos cafeeiros. O segundo Fórum do Agronegócio Sustentável contou com a participação do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, e do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que deu uma palestra sobre as oportunidades em tempo de transformação. Além de simbolizar o início da colheita, os eventos promoveram discussões fundamentais sobre inovação, sustentabilidade e os desafios enfrentados pelo setor, evidenciando o compromisso com um agronegócio cada vez mais moderno e responsável. Jordânia e Kuwait reduziram as restrições à carne de frango brasileira. Confira. O Ministério da Agricultura e Pecuária esteve em missão no norte da África e no Oriente Médio no final do mês. A visita às regiões resultou em avanços importantes para o comércio exterior brasileiro. Depois do primeiro caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no Brasil, Jordânia e Kuwait, assim como outros países, haviam suspendido as importações de carne de frango de todo o território nacional. Agora, depois da missão oficial, os dois países restringiram o comércio apenas ao estado do Rio Grande do Sul, foco da doença. Uma proposta que está sendo analisada pelas autoridades sanitárias jordanianas propõe ainda a regionalização da medida para um raio de 10 quilômetros ao redor do foco, seguindo padrões internacionais. E a confirmação de um caso de gripe aviária numa granja comercial no Rio Grande do Sul, claro, trouxe impactos para a exportação de carne de frango do Brasil. Em maio, a queda foi de quase 13%. Cerca de 20 mercados internacionais restringiram as importações de carne de frango do Brasil. Alguns de todo o território nacional, outros do estado gaúcho, onde foi detectado o caso, e alguns ainda apenas do município de Montenegro. Isso, claro, impactou nas exportações da proteína no último mês. No período, foram embarcadas 393.400 toneladas de carne de frango, incluindo todos os produtos entre in natura e processados. O número é bem expressivo, impulsionado pelos mercados que continuaram importando frango do Brasil. Apesar de que alguns mercados suspenderam as importações brasileiras, esses mais de 120 mercados garantiram uma exportação de número bastante positivo, que embora decresça 12% em relação ao mesmo número do ano passado. A receita de exportações obtida no período totalizou 741,1 milhões de dólares, um valor 9,5% menor em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, de janeiro a maio deste ano, porém, o saldo segue positivo.
Nos 5 primeiros meses de 2025, o volume exportado chegou a 2,256 milhões de toneladas, 4,8% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A receita registrada até agora chegou a 4,234 bilhões de dólares, saldo 10,18% superior ao alcançado no mesmo período de 2024. China, África do Sul e México reduziram as importações. Já para a União Europeia, o incremento nos embarques foi de mais de 46%. O Brasil não abre mão da sua responsabilidade de ser parceiro na segurança alimentar global e manter comida na mesa dos brasileiros. A gripe aviária, claro, é uma preocupação constante em todas as regiões do Brasil. E manter a qualidade sanitária em alto nível e também o bem-estar animal virou um desafio. Eu estou aqui com o Paulo Márcio, que tem cerca de 700 aves em seu plantel. Paulo, quais são os cuidados que você está tendo precedente à gripe aviária que foi descoberta? Um dos primeiros cuidados que a gente está tendo, então, como medida de segurança, é evitar a entrada de pessoas estranhas na nossa propriedade. Então, veículos, carros, motos, é muito importante, e outros produtores. Então, você que cria aves em regime de agricultura familiar ou até em escala comercial, a orientação é que evite trânsito na sua propriedade, todos os galpões telados, isso é uma orientação dos órgãos governamentais, no nosso caso aqui no estado, a Adagro orienta, e isso é uma norma técnica para evitar a entrada de animais silvestres que tenham contato com as aves produtores de ovos. E quais são os sinais que a gente deve ficar atento nas aves? Então, muitos sinais eles podem ser observados. Geralmente, quando essas aves adquirem algum problema respiratório, elas não apresentam comportamentos como essa que está tendo na influenza aviária. Então, são mortes em grandes grupos de aves, aves que estão apresentando queda de produção muito grande. Então, são alguns pontos que devem ser observados pelo produtor e que, imediatamente observados, chamar os órgãos de fiscalização para que tomem as medidas possíveis. Nós que criamos esses animais em regime de agricultura familiar e soltas, são soltas em piquetes, a gente disponibiliza espaços para elas caminhar e se exercitar e ter uma alimentação variada, a orientação é que não soltem, tá certo? Porque se você soltar, você está oportunizando esses animais adquirir doenças. E até porque a gente não consegue controlar a chegada desses animais que estão trazendo essas doenças de fora. Então, a orientação é para não soltar os animais. Os preços do arroz estão caindo. Os patamares são os mais baixos dos últimos 3 anos. De acordo com levantamentos do CPEA, os preços do arroz em casca encerraram maio com queda acumulada em 12 meses de 41%. Esse índice remete a patamares de maio de 2022. A variação havia sido positiva em 15% de 2022 a 2023. De 2023 a 2024, a variação positiva foi de expressivos 45%. As altas deixaram a cultura mais atrativa e os produtores aumentaram a área cultivada. Mas a demanda, tanto interna quanto externa, não cresceu na mesma proporção da oferta e tem arroz excedente. Dados do CPEA apontam que no balanço de maio, a desvalorização do arroz em casca foi de 6,92%, o que desestimulou os negócios no spot, tanto por parte de compradores quanto de vendedores. Enquanto isso, os produtores resistem à comercialização, argumentando que os valores praticados não cobrem os custos. Já com relação ao algodão, o indicador em pluma CPEA-Exalc subiu pelo 4º mês consecutivo, com a média passando para R$ 4,3950 a libra-peso, a maior desde março de 2023. De acordo com dados do CPEA, considerando os dados ajustados pela inflação, a média mensal superou em 2,75% a de abril de 2025 e em 6,31% a de maio de 2024. Os vendedores que ainda possuem lotes de qualidade superior seguem firmes. Enquanto isso, os compradores estão atentos às vendas do varejo. Apesar do atraso das chuvas, o produtor rural na região de Pombos, no Nordeste, dobrou a produção. Como? Graças a um sistema de irrigação. Olha só. A chuva chegou tarde. Em várias regiões, o período de estiagem
vem impactando diretamente o desenvolvimento das lavouras e colocando em risco a produtividade da safra e atraso na colheita. Houve um atrasozinho pouco, né? Mas agora, Deus querer, melhorou muito. O milho, que precisa de água em quantidade no tempo certo, tem mostrado sinais claros de estresse hídrico. Folhas enroladas, crescimento lento e espigas pequenas são sintomas de uma planta que sofre com a escassez de umidade no solo. Esse mês de março e mês de abril praticamente não choveu, foi praticamente zero. E isso houve uma grande perda da produção, vai haver, né? O reflexo que a gente está passando por aí, vê que o milho não saiu da terra, ou seja, o milho não cresceu. Mas nem todos os produtores estão totalmente à mercê do clima. Na lavoura que visitamos, a realidade é um pouco diferente. Aqui, a irrigação é feita por microaspersão, um sistema que leva água diretamente ao pé da planta, de forma controlada e econômica. E é justamente esse cuidado que tem feito a diferença. Como ela produziu inicialmente em irrigação aqui, agora só tem agora a crescer mais só com a chuva natural, né? Antônio produz milho desde os seus 8 anos. A variedade que cultiva aqui é a 1051, um milho resistente, bastante utilizado no Nordeste e conhecido por sua boa adaptação ao clima quente e à irregularidade das chuvas. São mais de 50 mil pés em uma área de 6,5 hectares. E mesmo com a falta de chuvas, Antônio espera colher mais do que no ano passado. Isso porque a irrigação permitiu manter o milho forte nas fases mais críticas, como a floração e o enchimento dos grãos. O senhor espera uma maior valorização do milho em comparação do ano passado ou não? Eu espero que seja melhor esse ano, porque a seca foi grande. Agora a gente tem um milhozinho por causa da irrigação, porque se não fosse ninguém tinha nada. Eu espero que seja melhor. Aqui nesta propriedade, a expectativa de colheita é de aproximadamente mais de 1.500 mãos de milho. As espigas colhidas aqui vão direto para o Ceasa. E muito diferente de outras regiões do Brasil, onde o foco maior é no milho seco para ração e indústria, o Nordeste tem uma forte preferência pelo milho verde. A esperança para que a safra deste ano tenha sucesso é devido à festa do mês de junho, que conta com o sabor das espigas para garantir um cardápio saboroso. Por isso, a preocupação com o clima vai além do campo. Atinge a cultura, os mercados locais e o coração das famílias que mantêm viva a tradição. Durante a visita à França, o presidente Lula falou sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e destacou pontos importantes do agronegócio. Eu acho que não está difícil fazer o acordo. Primeiro porque eu acho que tem uma grande qualidade de boas condições para a gente fazer esse acordo. Mas é importante lembrar que, embora o Brasil esteja se transformando num país produtor de vinho, a gente está trabalhando, facilitando a exportação de vinho francês para o Brasil. A segunda coisa que o companheiro Macron pode dizer para os agricultores franceses: pode ter no mundo alguém preocupado com o meio ambiente igual o meu governo, mas não tem ninguém melhor. E é importante que os agricultores franceses saibam que possivelmente a nossa agricultura seja complementar. O Brasil é o maior produtor de gado do mundo. O Brasil é o segundo produtor de frango, de suíno, de milho, de soja, de cana-de-açúcar, o primeiro de etanol, o primeiro de suco laranja. O Brasil é tudo isso. Mas todo mundo sabe que se a gente quiser entrar nos mercados europeus, no mercado americano e no mercado outros, a gente tem que ter responsabilidade. Uma coisa é produzir internamente, outra coisa é produzir para fora. E mesmo internamente, eu duvido que haja vigília mais, importante do que a nossa na questão sanitária. Eu estou vindo aqui na França também para receber o atestado de que o Brasil é um país livre de febre aftosa sem vacina. Eu não estou falando de um país pequeno, estou falando de um país
que tem mais de 250 milhões de cabeças de gado. Aqui no Brasil, o citricultor precisa garantir boa produtividade para conseguir pagar as contas na safra 2025-2026. Os altos custos de produção e a indefinição dos preços a serem pagos pela indústria preocupam os produtores. Levantamentos do CPEA mostram que, puxado pelos gastos com a colheita e com os defensivos para o combate ao greening e ao cancro cítrico, o custo total por hectare deve superar em 16% o custo da temporada anterior. A produtividade média apontada pelo Fundecitrus para a safra atual de laranja é de 900 caixas por hectare. Pesquisadores afirmam que o preço de R$ 45 ofertado no mercado interno é insuficiente para fechar as contas no campo. Cálculos do CPEA indicam que a produtividade mínima, para não dar prejuízo ao produtor, seria de 1.000 caixas, considerando o valor atual. As exportações de carne suína tiveram um aumento de quase 14% em maio. Confira. O Brasil embarcou no mês de maio 118.700 toneladas de carne suína. Esse volume é 13,7% maior que o registrado em maio do ano passado. Em receita, o incremento foi de quase 30%. No acumulado do ano, de janeiro a maio, o volume exportado aumentou 15,4%, com 484,8 mil toneladas, entre produtos in natura e processados. Filipinas é o principal destino da carne suína brasileira, seguido de China, Chile, Singapura e Japão. Santa Catarina segue como o principal estado exportador. Uma pesquisadora de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, já estudou 10 sementes de plantas nativas do Brasil para a recuperação de áreas degradadas. Na luta pela recuperação de áreas degradadas, o trabalho começa na semente, bem antes da muda aparecer. Giovana é bióloga e se dedica à pesquisa de doutorado com a germinação de espécies nativas e busca formas de tornar elas mais resistentes, inclusive ao fogo, para que ganhem força nos projetos de reflorestamento da região noroeste paulista. A gente também trabalha como a dormência física, que é essa impermeabilidade de algumas sementes, vai proteger ela do fogo. Então o fogo vai passar, essa semente vai sobreviver e depois, no momento certo, que ela vai germinar. Então a gente tenta buscar quais são essas sementes resistentes, o que torna elas resistentes, para a gente poder aplicar isso também em projetos de recuperação ambiental, fazendo eles serem muito mais efetivos e terem sucesso, porque a gente sabe que o fogo vai acontecer. Aqui no Noroeste Paulista, as áreas degradadas ainda desafiam a recuperação ambiental. A pesquisa busca soluções que vão além do campo. A ideia é restaurar a vegetação nativa com plantas que são da nossa região. E a gente tenta compreender, então, espécies, principalmente do Noroeste Paulista, que a gente tem pouco conhecimento, como propagar essas espécies e onde utilizá-las. O processo tem início no laboratório e, em seguida, as sementes são encaminhadas para a Casa de Vegetação da Unesp. Lá, os pesquisadores avaliam a presença de uma camada protetora que impede a absorção de água pela semente. Essa barreira natural é um indicativo importante, pois determina se a semente vai germinar no momento adequado, ou seja, no período ideal para o desenvolvimento da planta. Então, algumas caem no solo, por exemplo, no ambiente natural, e podem levar mais do que um ano para a germinação ocorrer. Enquanto que no laboratório, a gente entendendo quais as melhores técnicas a gente deve utilizar, a gente pode acelerar esse processo, que às vezes demoraria um ano, e encurtar para uma semana, por exemplo, ou até menos do que isso. Então a gente coleta essas sementes, faz todo o processo de beneficiamento para pegar só as sementes boas e aí a gente faz os testes de germinação. Então a gente entende se ela vai germinar, ou seja, ela não vai ter dormência, se ela vai ter algum tipo de bloqueio a essa germinação, então se ela vai ter alguma dormência que vai segurar ela por mais tempo no ambiente para depois germinar, e se ela tem dormência, como superar essa dormência. Dos mais de 500 relatos de espécies nativas que ocorrem no Noroeste Paulista, apenas cerca de 80 possuem informações concretas sobre a germinação. Esse dado reforça a importância de estudar, conhecer e divulgar o comportamento dessas espécies. Foi a partir desse desejo de entender melhor a natureza local que Giovana começou a atuar com o paisagismo, levando a ideia de utilizar plantas nativas não apenas em áreas verdes públicas, mas também em casas, quintais e jardins particulares. Eu queria utilizar plantas nativas no paisagismo que eu projetava, só que eu não encontrava, eu não sabia quem elas eram, eu não sabia quem elas realmente, onde elas estavam acontecendo.
Então eu comecei a trabalhar com as plantas nativas, identificando quem elas são, e no final, o meu maior desejo é que essas plantas nativas comecem a ser produzidas e utilizadas. O paisagismo ser local, as plantas locais, que são maravilhosas, embelezando as nossas cidades, e aí realmente fazer essa estrutura toda funcionar. Então os produtores terem acesso a essas condições de germinação para poderem produzir essas mudas, as pessoas saberem quem são as plantas da nossa região, realmente se apropriarem disso e realmente terem essa ideia de isso daqui é nosso, é da nossa região. Então essa é a ideia no final do doutorado. No Noroeste Paulista, cada espécie nativa é parte da nossa identidade e do equilíbrio ambiental. Conhecer e plantar essas espécies é cuidar da biodiversidade, preservar o futuro e trazer vida para os nossos espaços com o que a natureza local tem de mais rico. É importante a gente entender a necessidade da pesquisa científica dentro do espaço acadêmico, que faz a gente conhecer melhor as nossas espécies, já que a gente está num país com uma grande diversidade e a gente ainda conhece muito pouco. Então, a partir dessa pesquisa, como está sendo realizada no doutorado da Giovana, a gente vai compreender um pouco mais da fisiologia da germinação dessas espécies nativas. A ferradura é essencial para o cavalo, né? É um trabalho que envolve muito cuidado e também amor pela profissão. A ferradura existe antes de Cristo. Os grandes reis descobriram que o cavalo ele servia para você combater na guerra. Então o que acontece? Eles descobriram que quem tinha cavalo vencia a guerra, porque você conseguia percorrer uma distância mais longa. Então aí o que aconteceu? Eles começaram a colocar os cavalos na guerra. Só que os cavalos, a partir do momento que eles começaram a fechar, mudar o ambiente do cavalo, ele começou a sofrer um desgaste no casco. Então o que acontece? Eles tinham que inventar um sapato, alguma coisa para colocar no casco do cavalo. E aí que entra a ferradura. Colocada no lugar certo, ela não dói e ainda evita desgastes no casco. Tem um ditado popular que todo ferrador acredita e segue à risca. Sem casco, não há cavalo. A aplicação da ferradura é um processo cheio de cuidados. O ferrador precisa entender exatamente o que cada cavalo ou égua precisa. Em média, a troca da ferradura é feita a cada 30 a 40 dias. Um trabalho de precisão que faz toda a diferença no bem-estar do animal. O primeiro passo é a limpeza do casco. Logo em seguida, vem o casqueamento, que remove o excesso e ajuda a manter o formato ideal, seja para o campo, o esporte ou o lazer. Na arte de lapidar o casco, várias ferramentas são essenciais para chegar o mais perto possível do ideal. Cada detalhe revela o cuidado e o carinho com a profissão. Com o casco pronto, é hora de preparar a ferradura, que precisa ter o tamanho exato. Para modelar a peça, Reginaldo usa a forja, uma espécie de forno que pode chegar a incríveis 1.700 graus. Essa aqui é a forja, que ela ajuda o ferrador. O que acontece? A ferradura fica mais macia para você forjar a ferradura e trabalhar mais perfeitamente. Bater pouco para não amassar a ferradura e bater mais certeiro. Você consegue arrumar a ferradura mais rápido e ela consegue ficar mais perfeita, mais plana. Com o molde tomando forma, o ferrador parte para a cauterização. Isso aqui é importante, que ajuda muito o cavalo, essa cauterização, a fechar os poros para não entrar sujeira, entrar algum tipo de bicho, alguma coisa mesmo. Depois, a ferradura é lixada até atingir o tamanho exato para o casco. Em seguida, o ferrador afixa com os cravos próprios da ferradura. Ele tem um lado mostrando para você correto que ele joga o cravo para fora. Que eu vou lá, ó. O último passo é acertar os ajustes finais. Como a arrasca se comportou muito bem, vai ganhar até um brilho extra nas patas para ficar ainda mais bonita. E aí, deu para perceber a diferença? Reginaldo teve contato com os animais desde criança. Com mais de 20 anos de experiência, cuida de mais de 70 cavalos por mês. Este mestre das ferraduras conhece de perto o poder que o cavalo tem em transformar vidas.
Eu chego até a arrepiar a falar, porque é verdade, por isso que ele é muito usado com crianças especiais. O animal, ele é um ser que assim, você vai ver passar um animal perto de qualquer pessoa, todo mundo para, olha e fala, nossa, um cavalo, e fica encantado. Eu desde menino sempre gostei, amei, era professor de pismo, virei ferrador de profissão, mas nunca deixei de sair de perto do animal, é a coisa que eu mais gosto. Eu amo, sou apaixonado por cavalo. O maracujá tem conquistado espaço nas roças de Goiás. Os produtores rurais têm plantado a fruta com outras culturas para aumentar a renda. No interior de Goiás, a cultura do maracujá ganha cada vez mais espaço nas pequenas propriedades rurais. A fruta, conhecida pelo sabor marcante e propriedades calmantes, virou uma oportunidade de negócio e de renda para produtores que decidiram empreender no agro, como o Alex. A gente começou aqui assim com o maracujá, viu nas reportagens, estava vendo, falou, vamos, tá mexendo, mas minha esposa resolvemos e falou, vamos plantar e ajeitou. Esse primeiro ano tá assim, ó, a gente aprendendo muito. Quando já começa na fase de produção, então você tem que estar olhando nas flores, que aí já vem a doença do botão floral, você tem que ficar de olho. A lavoura ainda é pequena, são cerca de 120 a 150 pés, mas já garante uma produção que chega à cidade embalada, pronta para o consumo. A gente hoje vende a polpa e vende a fruta também, mas o mais procurado mesmo é a polpa. Alex cuida de tudo, da colheita ao transporte. O pacote com meio quilo da fruta sai por R$10. A facilidade do plantio do maracujá tem permitido com que cada vez mais agricultores familiares invistam no fruto como a segunda alternativa de renda. Aqui nessa propriedade de Caldas Novas, de apenas 1 hectare, o maracujá é apenas uma das diversas possibilidades. Hoje eu tenho aqui igual os frangos, que eu vendo os frangos caipira, tem os ovos caipira e tem a produção do maracujá e tem o morango e tudo vai conciliando, o limão Tahiti, é tudo nós tiramos, tem o peixe também. O trabalho é resultado de esforço, mas também de capacitação. Cursos como os oferecidos pelo Senar Goiás têm sido essenciais para pequenos produtores que buscam se profissionalizar e transformar a agricultura na principal fonte de renda. Depois que o Senar entrou junto com a gente, tudo, alguns apoios, quando a gente está vendo que precisa, adubação, tudo, o Senar vai ajudando muito aqui para a gente nesse apoio. Os preços da soja continuam em alta devido à demanda externa. Já os valores do milho continuam em queda. China e Estados Unidos estão em negociação para um acordo comercial. Enquanto isso, no mercado interno, os agentes seguem atentos na comercialização da soja. Já no mercado externo, a demanda pelo grão segue alta. Em maio, o Brasil exportou 14 milhões e 90 mil toneladas da oleaginosa, 4,9% a mais que o volume embarcado há um ano, mas 7,7% abaixo do escoado em abril, de acordo com dados da SECEX analisados pelo CPEA. Nos primeiros 5 meses do ano, até maio, os embarques somam quantidade recorde de 51,52 milhões de toneladas de soja, 2,7% acima do vendido no mesmo período de 2024. Para os próximos meses, de acordo com pesquisadores do CPEA, a tendência é que o mercado externo continue mais atrativo. Já os valores do milho seguem em queda. Levantamentos do CPEA indicam que o movimento de baixa permanece desde abril, já que os compradores esperam mais desvalorizações com o início da colheita à segunda safra, com aumento da oferta e limitação de armazenagem. A Conab estima a produção de 99,8 milhões de toneladas, 11% acima da safra anterior. Os embarques brasileiros do cereal também seguem em queda. O etanol hidratado registrou a maior baixa da safra e o açúcar cristal também registrou queda em maio. Os preços do etanol hidratado recuaram com força na última semana de maio.
A maior oferta no mercado pressionou as cotações. Segundo o CPEA, mesmo com chuvas pontuais em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, a produção seguiu elevada. Essas chuvas paralisaram algumas unidades industriais, mas não impactaram os preços. Entre os dias 26 e 30 de maio, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado fechou a R$ 2,61 por litro. O valor já considera descontos de ICMS e PIS/COFINS. A retração de 2,83% em relação à semana anterior foi a maior na safra 2025-26. Para o etanol anidro, a queda foi de 1,62%. O mercado do açúcar cristal também sentiu os efeitos da maior oferta. O preço fechou o mês a R$ 133,59 por saca de 50 quilos. A média mensal ficou 3,4% abaixo de abril. A demanda enfraquecida também contribuiu para esse movimento. O maior evento da agricultura familiar na região centro-oeste do Brasil reuniu mais de 200 expositores em Goiânia. A feira está na 22ª edição e contou com expositores de Mato Grosso do Sul, Goiás e este ano participaram também produtores de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. A feira, realizada na Universidade Federal de Goiás, apresentou uma variedade de máquinas, produtos e técnicas que podem aprimorar a produção familiar. Os visitantes tiveram acesso aos produtos típicos do Cerrado, como licores, doces, castanhas, óleos comestíveis, cosméticos, artesanatos feitos com cascas, sementes e folhas. Suplementos alimentares naturais também foram expostos. O açafrão, por exemplo, a cúrcuma, que a gente conhece como açafrão da terra, ele é antibiótico, anti-inflamatório, ele vai combater Alzheimer. Em pó. Ele é encapsulado em pó. A folha de amora, reposição hormonal feminina. Urucum, reposição hormonal masculina. Todo o processo é nosso, incluindo o plantio, o processamento, o invase e até a entrega do produto final. Os criadores de abelhas trouxeram, além do mel, os biocosméticos feitos com o veneno dos insetos e que servem para aliviar dores reumáticas. Esta matéria-prima também é exportada, principalmente para países asiáticos. Para retirar o veneno, existe toda uma técnica. Nós temos uma caixa coletora, onde é colocado umas placas de vidro com uns fiozinhos de arame bem fininho. Tem um choque bem leve que não mata a abelha, só enfesa ela e ela deposita o veneno sem deixar o seu ferrão, que é o que faz ela morrer. Depois a gente leva para a estufa própria e lá a gente faz a secagem e a raspagem. 1 grama de veneno de abelha equivale a veneno de 10.000 abelhas. A Agro Centro-Oeste Familiar é um espaço de troca, conhecimento, conexões e transformação. O evento está muito grande, nós temos mais de 200 expositores bem representados. E Goiás é o maior produtor de girassol do país. Quem apostou na cultura está comemorando. Os campos de girassol estão assim, em Gameleira de Goiás, na região central do estado, a cerca de 95 quilômetros de Goiânia. É aqui na Fazenda 7 de Maio que encontramos uma das maiores propriedades de produção de girassol do estado. Nesta safrinha foram cultivados 185 hectares. O seu Brasil Fleury está animado e com uma boa expectativa de colheita, que deve começar em cerca de um mês. Começa a ser a fase boa para mim, que é a fase da produção. Ele perde todas aquelas pétalas que dava aquele brilho amarelo bonito, principalmente no nascer do sol, muito bonito, e ele agora começa a secar. Daqui um mês, mais ou menos, nós vamos estar colhendo esse girassol. Goiás deve se consolidar mais uma vez como o maior produtor de girassol do Brasil, sendo responsável por cerca de 70% da produção nacional do grão. Isso é o que mostra os dados da Conab. A previsão é que sejam produzidas 71 mil toneladas na safra 2024-25. Isso representa um crescimento de quase 59% em relação ao ciclo 2023-2024, que foi de 44.700 toneladas.
A cultura tem atraído produtores pela boa adaptação ao sistema soja-girassol, ciclo mais curto e com custos mais baixos em comparação com outras opções, como o milho. E neste ano, o período chuvoso se estendeu mais, e isso foi ótimo na agricultura. O bom desempenho do estado é um resultado direto de uma combinação entre fatores naturais e o uso de tecnologia. Isso contribuiu para um bom desenvolvimento do girassol. Esse ano, para o girassol, o clima foi espetacular. Tanto que você vê, tem um capítulo aqui, ó. Olha o tamanho daqueles capítulos. Então, esse ano, a minha produção, eu tenho a impressão que ela vai ser muito boa. Vai dar em torno de uns 35 sacos por hectare. O produtor de girassol precisa estar atento a algumas situações, como por exemplo, esse grão não é igual ao soja e milho, que depois de ser colhido pode ir direto para o secador em silos. O processo para reduzir a umidade antes de ir para a empresa processadora é mais trabalhoso. Se você colhe ele aí acima de 18%, a indústria não tem como receber. Então, às vezes, você colhe esse girassol, ele estava acima um pouco, aí você tem que chegar, espalhar ele num terreiro, para ele perder essa umidade, então ele é muito trabalhoso. E o cultivo do girassol também tem algumas curiosidades. Quando o girassol, por exemplo, está antes um pouquinho dessa fase, que é quando ele começa o capítulo, não se pode mais pulverizar nenhum inseticida na lavoura. Por quê? Por causa das abelhas. Eu tenho que preservar as abelhas, que são elas que vêm aqui, ó, polinizar cada uma dessas flores, que isso aqui, ó, é a flor do girassol. E a abelha, então, tem que vir polinizar todas elas. Se não vier, não temos girassol. E na natureza, os produtores também esperam visitas inesperadas, mas sempre bem-vindas. Aqui na lavoura, a gente observou que alguns capítulos estão raspados. O que está acontecendo aqui? Ah, são as maritacas, as maracanãs. Elas visitam aqui a fazenda. Geralmente tem bando assim de 100, 200 visitando a fazenda. E elas gostam muito de comer essas sementes do girassol. Então elas vão ali, pegam algumas, outras, mas essa quantidade não vai fazer diferença para mim. É até bonita ver o voo delas e tudo, eu preservo, deixa elas comer à vontade. E agora falando sobre rentabilidade, a expectativa do produtor está na média, já que o girassol acompanha o valor da saca de soja. Isso significa que ele deve receber R$ 112 por saca de 60 quilos do grão. E a previsão é de colher de 33 a 35 sacas por hectare aqui na fazenda. Produzir focando na sustentabilidade da Amazônia. Com 80% da floresta preservada, ainda é possível ter rotação de culturas com 3 safras numa única área por ano. A fazenda ainda também valoriza o crédito de carbono. Então vem comigo agora, direto para Porto Velho, em Rondônia, conhecer tudo isso de perto. Dos 8.700 hectares da fazenda, 600 são usados para a produção de grãos com integração lavoura-pecuária. Se planta soja em setembro, início de outubro, depois se colhe soja e a gente entra com milho e o capim. E fizemos as 3 culturas no ano, que é o soja, o milho e o capim, que o boi vai em cima depois para comer. Então isso chama-se integração lavoura-pecuária. A colheita de milho-silagem, que é usado no confinamento de animais, está a todo vapor. Aqui a produtividade chega a 42 toneladas por hectare. Nós chegamos num patamar muito bom de produtividade para silagem, quando a gente fala não só aqui na região de Porto Velho, mas do estado como um todo também. Aqui na fazenda, os talhões eles são avaliados 1 a 1, onde a gente entra diretamente no meio do talhão mesmo, coleta vários pontos de amostra, onde a gente pesa a planta por inteiro e faz outros cálculos de estimativa, para que no final a gente consiga determinar não só a produtividade por talhão, mas a produtividade da fazenda como um todo também. Tudo é consumido na própria fazenda, que tem cerca de 10.000 cabeças de boi por ano. Os animais são recriados a pasto e em seguida vão para o confinamento. A gente trabalha hoje com um sistema de gestão de um aplicativo que faz o controle desde o nascimento dos animais. Então a gente tem uma outra fazenda onde produz esse bezerro lá. Quando ele é desmamado, ele vem para essa fazenda aqui onde ele é recriado. Então a partir do momento que ele nasce, ele recebe uma identificação com um boto eletrônico, como a gente acabou de ver ali,
e também uma identificação usual com marca a fogo. Se ele, por uma eventualidade, ele chegar a perder esse botão de identificação, a gente visualiza a imagem dele lá com uma marcação usual e a gente não vem a evitar de perder essa identificação. Então ali vai estar registrado todas as informações dele, a mãe, o pai, peso de nascimento, as vacinas que foram feitas, a idade que ele vai vir para a recria. O manejo de pastagem é constante e a operação de trato dos animais no confinamento é automatizada. Além do controle que a gente faz dos manejos de curral, de retirada do lote, no dia do embarque desse animal também, a gente tem esse controle na gestão do trato, para evitar os desperdícios, para a gente ter um melhor controle. Então, quando o caminhão tratador, que ele passa 4 vezes durante o dia na mesma baia, pela manhã é feita uma leitura de coxo, é ajustado o consumo desse animal, conforme o peso dele é reajustado pelo consumo do dia anterior, e ali o caminhão ele vai fazer esse trato. Quando o caminhão tratador ele chega próximo da baia que tem essa tag, ele tem uma balança, uma antena que vai fazer a leitura dessa tag e vai dizer quanto que o operador tem que despejar de dieta nesse coxo naquele trato. Isso vai aumentar, vai reduzir os índices de perda e vai facilitar que a gente tenha um melhor controle, uma melhor gestão. A fazenda, que fica em Porto Velho, é jovem. A primeira produção foi em 2019. A propriedade já nasceu com o DNA para a preservação ambiental. Um dos projetos é o Rio Madeira, que tem o foco no crédito de carbono. É um projeto que nasceu há 3 anos atrás. Trabalhamos muito, árduo, duro, para que isso acontecesse. E hoje a questão ambiental pega muito. E o nosso projeto relacionado a isso está aproveitando a nossa mata que nós temos em pé hoje, 20 mil hectares de mata que são projetos de crédito de carbono dentro do nosso grupo empresarial. E não é só você preservar a floresta, mas nós trabalhamos também com um percentual de retorno disso, ajudando as comunidades no entorno, as escolas, as comunidades ribeirinhas, dando apoio financeiro para esse pessoal, com estrutura de escolas, com internet, sempre lembrando que esse projeto de carbono nós temos que manter a floresta por 30 anos em pé. E temos já um segundo contrato a ser assinado para nós mantermos a floresta por 100 anos em pé. Produzir com sustentabilidade é o único caminho. 80% da área de floresta tem que estar preservada. Para ter a produção em larga escala, tem que respeitar o ecossistema. Com isso, é possível ter 3 safras na mesma área em um único ano. O que acontece? Se plantou soja, nós colhemos o soja e após isso nós plantamos o milho e o capim, que é essa área que está aos fundos nossos aqui, que vocês estão vendo. E após colher o milho, a gente coloca o boi para comer o capim. E ao fundo a mata, que é da preservação ambiental das APPs, porque aqui nós temos um rio e nós temos que preservar a floresta. Isso que eu falo, temos que trabalhar, produzir e preservar. Esse é o nosso lema, cuidar da floresta para as futuras gerações. E para cuidar bem de tudo isso, o grupo de proprietários, que tem outras 6 fazendas, focou num tema estratégico, a sucessão familiar. O nosso grupo vem com uma ênfase de trazer a sucessão dos nossos filhos para dentro do nosso negócio. Só que para isso acontecer, nós temos uma série de regras que tem que se obedecer. Então, o sucessor, para vir trabalhar dentro do grupo nosso hoje, ele tem que pelo menos falar 3 línguas, ser formado em pelo menos 2 faculdades e após isso ele vem para dentro do negócio para disputar uma vaga de trabalho. Ele não vem porque ele é o próprio dono, mas pensando nisso a gente quer permanecer no negócio com a nossa geração, para que isso aconteça da melhor forma possível. Logicamente que foi um trabalho muito árduo, que começou lá atrás com consultoria, etc. Mas nós pensamos nisso visando que os nossos meninos, os nossos filhos venham para prosseguir com o nosso negócio como um todo, porque produzir na Amazônia é para poucos. E a futura geração já sabe da importância de áreas como essa. A fazenda tem licença ambiental para usar a água do rio que passa pela propriedade cercada pela floresta. E qual é o sentimento de quem foi pioneiro? É bem gratificante você ver o resultado de um trabalho árduo começado anos atrás, há 40 anos atrás, e nós chegar nesse estágio de produção. Logicamente que nós aprendemos todos os dias e cada dia nós estamos melhorando o nosso ranking de produção
e sempre trabalhando visando a sustentabilidade. Para você pessoalmente, é a realização de um sonho? Com certeza, com certeza. É a realização de um sonho. Espero que a minha filha que está dentro do agronegócio conosco hoje dê continuidade a isso aí para ser perene por muito, muito tempo. É possível ter emprego, renda e tudo isso em comunhão com o meio ambiente, como a gente acabou de conferir na reportagem, né? Bom demais ter conhecido tudo isso de perto. Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa. Até lá!